Em maio de 1990, há cerca de 34 anos, a OMS tirava de sua lista de doenças a homossexualidade. Ou seja, a OMS estava declarando que a homossexualidade não era uma doença. E se nos dias atuais o assunto já é polêmico, imagina naquela época, onde o assunto não era abordado e a ignorância das pessoas era maior. Para se ter uma noção, a ciência usa uma nomenclatura para doenças e problemas de saúde, que é o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. E a homossexualidade estava nessa tabela de doenças. Ou seja, quem fosse homossexual tinha um CID anexado em sua ficha médica. A questão toda é, se uma doença existe, cientistas vão procurar a cura dela, para ajudar as pessoas que têm essa doença. E com a homossexualidade não seria diferente, já que os homossexuais tinham uma doença. Um psicanalista disse ter achado a cura para essa doença, e ele liderou um projeto para curar pessoas. E é desse projeto que a gente vai falar nesse vídeo. Cadê a ética nesse projeto? The Aversion Project foi um programa médico, controverso e profundamente antiético que ocorreu na África do Sul durante a era do Apartheid. Ele teve início na década de 1970, conduzido pelos militares sul-africanos, e tinha como objetivo curar a homossexualidade entre os soldados recrutados. Esses soldados homossexuais foram submetidos a várias formas de terapia de aversão, incluindo terapia eletroconvulsiva, castração química com uso de drogas como injeções hormonais, entre outros abusos psicológicos. O tratamento foi extremamente brutal, causando graves traumas físicos e psicológicos, incluindo danos permanentes e, em alguns casos, a morte dessas pessoas. Esse projeto foi liderado pelo Dr. Albert Levy. Levy nasceu em 18 de dezembro de 1938 em Johannesburg, na África do Sul. Seu pai foi o primeiro membro judeu do Partido Nacional e teve sua educação médica no país. Ele foi um psiquiatra do exército sul-africano na época do Apartheid, mas também ele ocupou vários cargos nas Forças Armadas sul-africanas e chegou ao posto de coronel. O envolvimento do Dr. Levy nesse projeto não foi apenas na administração e na supervisão. Ele também teve participação ativa no desenvolvimento e na implementação dessas práticas altamente antiéticas. Após o fim do Apartheid e estabelecimento da democracia na África do Sul, o Dr. Levy imigrou para o Canadá na década de 1990, onde continuou sua prática médica como psiquiatra. Porém, seu envolvimento anterior nesse projeto veio à tona, causando sua prisão em 2010 no Canadá, sob acusação de agressão sexual. Apesar dos esforços para levar à justiça os culpados além do Dr. Levy e responsabilizá-los totalmente, isso tem sido difícil. O papel do Dr. Levy como líder desse projeto ressalta os abusos de poder e violações éticas que ocorreram dentro desse programa. Esse projeto não foi apenas uma violação da ética médica, mas também foi uma violação dos direitos humanos, uma vez que esses indivíduos foram submetidos a esse tratamento sem o seu consentimento. Nesses experimentos, os indivíduos eram forçados a verem fotos de homens nus, enquanto recebiam choques elétricos. E esses choques eram tão fortes que, em alguns casos, os sapatos dos indivíduos até voavam. As vítimas eram agrupadas na ala psiquiátrica, junto com os dependentes químicos, e ali eles seriam reeducados. Muitos indivíduos se suicidaram durante e depois desse projeto. E um caso que ficou muito conhecido foi o de Jean Erasmus, que divulgou alguns detalhes desse projeto. Como ficou evidente que essa terapia estava falhando, a equipe encontrou uma alternativa. Os pacientes que falharam no teste inicial foram submetidos a uma troca de sexo. Os pacientes seriam então liberados do seu serviço militar e aconselhados a se isolarem da sua família e amigos. Essas cirurgias de mudança de sexo foram realizadas em hospitais militares e tiveram um alto índice de mortes. E muitas vezes os pacientes eram deixados com seus procedimentos incompletos. Após a alta, não houve consulta de acompanhamento para a conclusão das cirurgias ou verificação da saúde física e mental dos pacientes. Sem preparação mental adequada para uma mudança pessoal tão significativa, muitos pacientes enfrentaram a depressão, levando muitos ao suicídio. O The Aversion Project representa um capítulo sombrio na história da África do Sul, destacando a opressão e a discriminação sofrida por esses indivíduos. E a conclusão é: onde está a ética em todo esse projeto que tentou curar pessoas de uma doença
que não existe, de algo que não é uma doença. Várias pessoas morreram durante esse experimento e outras não aguentaram a pressão psicológica e se mataram. E esse vídeo foi produzido pelo Thales e eu na intenção de mostrar um projeto científico nada ético. Esse trabalho é para Biologia, da professora Giane. Valeu!